Olá a todos, a live de hoje é sobre como pensar fora das caixinhas. O que são as caixinhas? Para a gente saber do que estamos falando. As caixinhas são uma mentalidade, representam uma mentalidade. Então uma caixinha, ela inclui uma visão de mundo, uma interpretação sobre as coisas, uma interpretação sobre você, sobre o que você está sentindo, os teus sentimentos, sobre a tua história pessoal, sobre as coisas que aconteceram com você. Então, pensar na caixinha, antes da gente sair, a gente tem que entender o que é estar na caixinha. Pensar na caixinha é ter respostas prontas, que você tira da gaveta, conforme precisar, por que a gente precisa das respostas? Para a gente se acalmar. Para saber o que diabo está acontecendo. Porque o desconhecido deixa uma pessoa inquieta. O desconhecido gera uma instabilidade interna. Desconhecido é tudo aquilo que não tem uma resposta. O que eu estou sentindo? Não sei. Então, é desconhecido. O que está acontecendo? Não sei. Desconhecido. Para onde eu estou indo? Não sei. Desconhecido. Então, para evitar se deparar com a experiência interior do desconhecido, que é uma experiência, e melhor palavra é uma vivência interior, se usa respostas prontas. As respostas prontas fazem parte de caixinhas, ou seja, elas têm um mínimo de coerência, né? Por isso que é uma caixinha. Não são várias, né? Às vezes até as pessoas podem usar mais de uma, mas tem uma coerência, porque senão a gente se sente maluco. Então, por exemplo, você está numa caixinha religiosa, qualquer que seja a denominação, você vai ter uma série de respostas para várias situações da tua vida. Para a tua crise de casamento, para a tua tristeza, para a tua depressão, para o teu desentendimento com o teu marido, para o teu desentendimento com os filhos, para a tua busca por algo, uma realização, para a tua insatisfação. São respostas que já estão prontas e são mais ou menos iguais para todo mundo. Então, quando você está dentro de uma caixinha, você não tem como desenvolver uma identidade real tua, uma individualidade única e original. Não tem, porque você vai estar dentro de uma caixinha que é mais ou menos igual para todo mundo. Agora, qual é o desafio de sair da caixinha? Sair da caixinha significa não ter respostas prontas, portanto, aprender, porque é um aprendizado, a se deparar com o vazio da não resposta, que gera uma angústia, o não saber para onde ir, o não saber o que escolher, o não saber o que está acontecendo, o não saber se isso é bom ou ruim, é certo ou errado, não saber o que está acontecendo comigo, portanto, às vezes até quem sou eu, se deparar com o conflito interno entre aquilo que disseram sobre você e aquilo que você sente em você. Então, quando você está numa caixinha, você tem respostas para isso tudo. Não necessariamente são respostas que vão te potencializar, te desenvolver, promover o teu desenvolvimento, promover o teu poder pessoal, promover o teu autoconhecimento, mas elas vão aplacar o sentimento, a vivência da angústia diante do não saber. Então, se você quer sair de uma caixinha, não é para ir para outra caixinha. Às vezes, a outra caixinha pode oferecer uma variedade de respostas maior, porque ela é maior. Então tem mais opções, mais interpretação. Não deixa de ser uma caixinha. Toda vez que um pensamento ele se estabelece como fixo, como respostas prontas, necessariamente você está numa caixinha. Então, o objetivo almejado por muitas pessoas
que se sentem presas numa caixinha é aquele de sair da caixinha. Mas como que você vai conseguir sair da caixinha se você não consegue sustentar o deparar-se, a vivência do desconhecido, a angústia da falta de respostas, a angústia da falta de direção, a angústia diante daquilo que você sente que é forte, que você não entende, e a angústia diante da dor, que não tem explicação. Por isso que as pessoas recorrem às caixinhas. As caixinhas hoje, caixinhas é um modo de falar, como eu disse, uma mentalidade completa, mais possível. Pode ser bem limitada, mas dentro daquela limitação ela tem uma completude. Aí podem ter caixinhas mais articuladas, mas é sempre uma caixinha. É um pacote que você usa porque acalma. A psique é um organismo vivo, é um organismo natural que precisa de equilíbrio. As pessoas não conseguem viver muito tempo fora do equilíbrio. As caixinhas hoje estão em tamanha crise que as pessoas recorrem a remédios, porque não sustenta. A dor que se sente é maior daquilo que as respostas prontas de uma caixinha permitem. Então a alternativa a isso é aprender, na verdade, a pensar. Aprender a pensar de verdade. Porque quando você usa respostas prontas para acalmar a angústia do desconhecido que você está vivendo em si, você não está pensando. Quando você repete o que tua mãe falou, o que alguém da internet falou, aquilo que eu falei, aquilo que um guru fala, o pastor fala, você não está pensando. Você está repetindo e usando a fala para colocar naquele vazio, naquele buraco que você sente dentro de você. Agora, uma fala de terceiros que não conhece a tua realidade em detalhes, tem que conhecer em detalhes uma realidade para saber dela. Senão é assim, uma visão genérica de longe, não serve para muita coisa não. Para isso precisa entrar nessa realidade e você também entrar na tua realidade. Porque quando você se diagnostica, se interpreta de uma certa forma, usando falas de terceiros, você está se olhando de fora e jogando lá um cobertor para cobrir aquele vazio, aquele buraco, aquele mal-estar que você sente, com um cobertor de fora que parece bacana, e o cara que falou parece super cool, né? E tá cheio de seguidores, deve ser um negócio bom. Você não vai fazer justiça a você mesmo e você não vai conhecer, você vai estar ocultando a tua realidade. Então precisa entrar na tua realidade e olhá-la com detalhes, com precisão, com a lente de aumento. Esse é um trabalho psicológico real. O resto é assim, é conversa para boi dormir. Basicamente, é só para acalmar. As pessoas estão tão mal que elas estão buscando qualquer forma para acalmar a dor, aplacar a dor. Então, para sair da caixinha, precisamos, primeiro, de alguém que nos ajude a entrar na nossa realidade de verdade, tipo pegando pela mão, andando juntos, né? Sem cair, sem fugir, sem manipular, sem racionalizar. Entrar na realidade para enxergar o que é, com o maior detalhes possível, porque você é um ser absolutamente único, não tem outra pessoa igual a você. Então, apesar de você estar num casamento fracassado, como muitas pessoas, passar por muita coisa parecida, que parece parecida e que é parecida a muitas outras situações, nem por isso você deixa de ser uma pessoa única. A resposta e a solução para isso é somente entrando dentro da tua realidade, do jeito que ela é, com a história que ela tem, com as características que você tem e com, enfim, a tua peculiaridade. E para isso a gente precisa de uma outra pessoa, porque estamos tão acostumados a nos enganarmos. A nossa cultura hoje está tão cheia de frases prontas, jargões. Tem tantas lives como essas falando, te dizendo o que você está sentindo, explicando. Você aprendeu a se autodiagnosticar.
e se auto-julgar. Né? Se não tem um psicólogo que faz isso, tem algum representante de algum deus, tem as autoridades, enfim. Então, a tua visão sobre você está enviesada. Para mais, para menos, está sempre enviesada. Você cresceu numa família que, bem ou mal, olhava para você de uma certa forma a partir do olhar que os dois adultos da tua vida tinham, a partir da história deles e dos preconceitos dele, das limitações deles. Então, aquilo que você aprendeu a ver sobre você não diz a tua verdade inteira, com certeza. Pode ser que diga, sim, partes dessa verdade e, certamente, um pouco enviesadas sempre. Então, precisa de alguém que te ajude a entrar nessa realidade e olhar, aprender a discernir as coisas sem processando os preconceitos, porque eles não vão simplesmente sair, a gente vai processar os preconceitos. Agora, essa outra pessoa que entra com você também vai te ajudar a sustentar a angústia de estar diante de supostas verdades ou reais verdades que você precisa ver. Então, são dois movimentos, um a nível emocional / sentimental, que é aprender a sustentar essa viagem interior, que não é fácil, porque ela gera bastante ansiedade, no sentido de estarmos diante do desconhecido e de coisas que potencialmente vão nos perturbar. Às vezes é possível que um dia você vai até descobrir que uma das coisas que te perturbava, uma delas, era aquilo que você realmente pensava do teu pai e da tua mãe. E naquele dia lá pra frente, você vai enxergar aquilo normal. Mas agora, isso tem muitos tabus que precisam ser processados, transmutados, superados, para você enxergar o que realmente você está sentindo, o que tem lá de verdade. Então, essa pessoa vai te ajudar a fazer esse movimento de sustentação emocional, porque ela já fez, essa pessoa já fez em si, está acostumada a fazer isso todos os santos dias, e também vai te ajudar a pensar de verdade, a pensar não com base em outra caixinha sobre o que é bom e o que é certo, o que tem que ser, qual é o comportamento correto. Não é isso. Vai te ajudar a pensar de forma completamente livre. Pensar é uma atividade que só funciona, só existe de verdade se for livre. Eu não posso pensar sobre, num processo de entendimento, de busca por compreensão sobre alguma coisa, quando eu não posso pensar isso, aquilo e aquilo outro. Então eu posso só pensar algumas coisas, não dá para pensar assim. Isso não é pensar. Então, pensar livre, raciocinar, ou melhor também, refletir. Uma reflexão descompromissada, que não está a serviço de nenhum poder constituído, de nenhum interesse do ego, de nenhuma conveniência. É assim que a gente pensa. Fora isso, não é pensar. É demagogia, ideologia, propaganda, não é pensar. Então, pensar é um processo de reflexão que não está a serviço de nenhuma conveniência, de nenhum interesse. Você não pode desenvolver um pensamento que tem que, porém, endossar o quanto tua mãe é boa, o quanto teu pai é um grande homem, ou mesmo o quanto eles foram filhos da mãe. Isso também não é pensar. Ou não pode pensar coisas que estão fora daquilo que o pastor te falou. Não é pensar, não tem como. Tem como. Fora que essa mentalidade que leva a esse tipo de comportamento, ela está fundamentada numa desconfiança e numa negatividade muito profunda com relação ao ser humano. Então, o ser humano nunca está livre, porque as pessoas têm medo de fato entrar em contato com o que elas sentem e pensam, duas coisas diferentes, sentem e pensam, porque pode ser tão desafiador, tão revolucionário,
o destruidor, que às vezes é a mesma coisa que revolucionário, do sistema no qual vivem, que elas se abstêm. E aí não te resta que viver dentro de uma caixinha, como uma ovelhinha, repetindo bé para alguma autoridade. Pode ser teu marido, tua esposa, qualquer autoridade, qualquer um a quem você dá uma autoridade. Então, se você quer pensar fora da caixinha, não se trata de pular de um galho para o outro, abrir mão de uma igreja e para uma outra, abrir mão de um trabalho e para um outro, abrir mão de um partido e para um outro, abrir mão de um grupo de amigos para um outro. É a mesma coisa que abrir mão de um time para ir para o outro. Não é assim. O pensar verdadeiro é um processo de autodescoberta daquilo que realmente está ocorrendo dentro de você. E essa é uma coisa, é um movimento novo na história da humanidade, é novo, apesar de já ter umas décadas, mas é novo diante de todo o processo humano, porque até hoje nós humanos temos funcionado em caixinhas, mas essas caixinhas conseguiam responder de forma minimamente decente às necessidades mais básicas do ser humano. Já faz tempo que elas não fazem mais isso. Já faz tempo suficiente, e foi quando, de fato, surgiu a psicanálise. Porque a psicanálise é uma investigação dentro da caixinha por uma alienígena, por assim dizer, que está fora da caixinha. Sim, Freud tinha também alguma forma de caixinha, mas a caixinha que Freud estava usando era uma caixinha para subverter a caixinha na qual ele vivia, a caixinha que estava impregnada da cultura do seu tempo. Porque falar de sexualidade naquela época e falar que as crianças tinham uma sexualidade e que elas eram perversos polimorfos é muito revolucionário, literalmente como um alienígena vindo de outro planeta e entrando numa caixinha vitoriana e destruindo-a de dentro para fora. A psicanálise vem fazendo isso desde então. Entretanto, é muito difícil manter esse ritmo, porque é muito desafiador. Precisa ter uma vocação, precisa ter capacidade até de pensamento e um espírito mesmo de abraçar o desconhecido, de ir adiante. Então, a psicanálise também virou uma caixinha onde está tudo prontinho, tudo definidinho. Tem a psicanálise freudiana, tem todas as gavetinhas, tudo está definido, marcado, diagnosticado. Todo o processo analítico está dentro de uma certa ordem e dentro de uma certa interpretação. Tem a psicanálise lacaniana, que é a expressão máxima do status quo, e tudo está definido, estruturado, tudo na caixinha. Por isso que é uma psicanálise do sistema, é a psicanálise do sistema. A própria psicanálise junguiana, ou psicologia analítica junguiana, ela entrou nas caixinhas, apesar que ela tem uma variedade tão grande, é uma caixinha tão grande aquela que Jung criou, que dá oportunidade para criar nela várias outras caixinhas e desenvolver várias questões. Por isso que a gente tem assim uma imensidade de estudos no campo da psicanálise junguiana. Mesmo assim, Jung disse, graças a Deus eu sou Jung, não sou junguiano, porque na psicanálise não tem como você ser um seguidor de alguém, na verdade. Porque a cada etapa do processo de descoberta da psique, de autoconhecimento, que é uma descoberta da psique, a gente vai abrindo campos, áreas novas. E isso tudo não existia antes, absolutamente não existia antes. Então, daí veio a Montefoschi. Então, a psicanálise é um campo do saber que está em desenvolvimento galopante. Mas como ela para estar nesse desenvolvimento galopante, ela não pode pertencer ao sistema, porque qualquer sistema, para se sustentar, se baseia em verdades definidas e definitivas, porque não pode mudar toda hora. Como? Não tem como o fluxo acontecer. Temos que parar para concretizar, né,
e para criar uma estrutura. Aí você cria essa estrutura e você mata a liberdade do pensamento, que é o que acontece. Por isso que a psicanálise está tão em baixa, né? Está em baixa, porque demora muito, porque é mental, é isso que as pessoas falam, porque se fala, não trabalha o corpo e outras coisas assim, que são a visão que as pessoas acabaram tendo dessa psicanálise em caixinhas. Porque é difícil é muito mais fácil você aprender uma caixinha, aprender, decorar, estudar um livro, vários livros e depois clinicar. Tem nada a ver isso com aquilo que eu faço e com aquilo que Montefoschi trouxe e com aquilo que eu pratico cotidianamente. Mas para poder chegar a sair das caixinhas, a gente precisa ter uma liberdade que as pessoas, na grande maioria, não têm, inclusive a grande maioria dos profissionais, não tem. Então, a caixinha é proteção, é uma proteção, e as pessoas preferem, elas se sentem fortes, porque estão endossadas por outros bonequinhos que estão dentro da caixinha. Então, e depois vão buscar momentos para sair da caixinha, por exemplo, com drogas, ou até com viagens, com imersões de espiritualidade e com coisas que servem para dar um mínimo de respiro e voltar para a caixinha, porque elas não têm estrutura psicológica para sustentar, ser donas de si, ser suas próprias pessoas e não terceirizar a própria identidade para outros, não terceirizar a administração das próprias emoções para outros, a interpretação de quem você é, de quem você não é, do que você sente para outros que nem te conhecem, né? E, enfim, é o rebanho, sem identidade própria. Então, sair da caixinha é ganhar uma identidade, mas não é tão simples. Por isso que as pessoas tendem a se enganar com facilidade para permanecer nas caixinhas e vendê-las como liberdade. Não é. Porque a liberdade real, a verdade real é aquela que te permite estar com você sem ter que se esconder. Ou sem ter que abafar o que você sente com atividades, com sexo, com drogas, com mentiras que você conta para você mesmo, com angústias que você cria, com outras ansiedades que você projeta lá fora, para não encontrar a tua real. Agora, a Montefoschi criou um método, vamos dizer assim, que criou um método, mas ela desenvolveu a partir de Jung. Ela simplesmente foi seguindo a jornada e ela desenvolveu um método para fazer esse movimento de aprender a desenvolver tipo músculos emocionais e um cérebro emocional para lidar e administrar as próprias emoções e as próprias angústias, aquelas coisas que a gente não conhece, sem cobri-las com frases prontas, com diagnósticos, com coisas que você ouviu, mas aprender a saber se deparar com o desconhecido, para receber um conhecimento novo, para aprender alguma coisa, para crescer. E ao mesmo tempo, desenvolver uma capacidade de raciocínio, de reflexão, que não está a serviço de nenhum interesse. Agora, o ego é uma parte da estrutura da psique, né? Muito traiçoeira. Porque o ego, ele se engana o tempo todo. Porque ele tem interesse. Ele quer ser de uma certa forma, isso é ter um interesse. Por isso que muitas coisas que ele sente, ele joga de escanteio para não atrapalhar o projeto dele. Só que esse projeto do ego não se sustenta no médio e longo prazo, porque ele não tem a base, tipo um programa de governo sem a base, sem o povo. Então não se sustenta. Mas o ego consegue fazer muitos malabarismos e se alia com muitos outros egos que estão na mesma realidade para manter mentiras no ar, para manter fantasias, etc. Isso faz parte dos nossos tempos, com muita evidência, e também faz parte do processo de amadurecimento, porque quando a pessoa está
tem um chamado, uma necessidade, vamos dizer assim, interior de mudança, de autoconhecimento, de verdade, um chamado interno pela verdade grande o suficiente, ela vai acabar caindo do cavalo e aprendendo, se dando conta e percebendo o quanto ela está ainda influenciada pelo mundo no qual a gente vive. E isso não faz dela um indivíduo, faz dela mais um bonequinho, mais uma parte do rebanho. Que ela esteja colorida, bonitinha, cheia de decorações, com muitos seguidores, é sempre rebanho. Porque não está criando absolutamente nada de novo. É uma cópia, é um clone. É um clone. Hoje as pessoas são clones. Clones. Se você seja um clone de um escravo ou de uma pessoa rica de dinheiro, você clone é. Então, o processo de liberdade não tem a ver com nada disso. Não está a serviço desses valores. E é só assim que você sai das caixinhas. E você nunca mais vai ter nenhuma caixinha. E vai saber o que é o prazer, a alegria de voar com as suas próprias asas. Um abraço a todos.